Começando a gravar então a nossa mentoria semanal do dia 28 de agosto. Vou compartilhar com vocês os slides que eu preparei. Esse slide aqui é bem interessante, né? Porque a gente vai estar no final do mês aí, um mês onde a gente teve bogo, um mês que começou mais leve e terminou e está terminando aí com toda a velocidade. E o que eu trago hoje, né? A gente finalizou semana passada as mentorias voltadas lá para aquela imersão que eu fiz, e hoje eu trago mais um pouquinho dessa fala do bota para fora. O que tem que ser dito, né? Precisa ser. O que não foi falado precisa ser dito. E a do Terra, esse modelo de negócio da do Terra, do marketing de relacionamento, ele é muito isso, né? Buscar sempre esta saúde, saúde e bem-estar em todos os níveis, mas principalmente emocional. Então, assim, como diz o Shrek, antes para fora que para dentro, no filme dele, e o que a gente busca, deixa eu ver se eu boto essa barra para baixo, acho que fica melhor. É que sim, somos seres humanos, somos seres gregários, gostamos de estar conectados uns aos outros, mas existe essa, esse domínio emocional, mais do que até equilíbrio, né? Emocional, que esse nosso negócio ele requer, né? Para que esses processos aconteçam, para que tudo gire. E, e para isso eu trago, né, essa importância do sentir, né? Porque não é sem emoção, né? Mas é o saber lidar com elas. Então, para que a gente pare, né? Às vezes a gente está sentindo determinadas coisas, o nosso corpo, inclusive, está mostrando, né, determinadas áreas do corpo, então a gente pare de diminuir o que a gente sente e, afinal de contas, né, todo sentimento ele deve ser acolhido e liberado, né? Então a gente sente, né, e libera rapidamente também. Não fica carregando, né, coisas que não foram ditas, ou que não foram faladas, ou que não quisemos sentir, né, por alguma questão. E muitas vezes a gente faz isso por medo de lidar com esses nossos sentimentos, por algum trauma que se teve, por algum gatilho aí emocional, mas principalmente por rejeição e por julgamento do outro, né? Ah, não vou falar porque o que que o outro vai pensar? Não quero machucar ninguém, não quero criar conflito, né? Mas não é sobre isso, né? É sobre deixar claro, né, como você pensa, né, e como as coisas elas precisam acontecer no nosso negócio. Afinal de contas, o que a gente trabalha aqui são com pessoas e relacionamento. E a base de todo relacionamento é essa confiança. Então, comunique o seu sentimento, né, de uma forma gentil, de uma forma amorosa, de uma forma com atenção, né? Tente sempre fazer pergunta e saber ouvir o que o outro fala também, né? Não vai lá com todos os, todas as garras lá, mas fala de uma forma, né? Com que você está buscando entender o porquê, né, foi feito daquela forma. Então, para o nosso negócio acontecer, a saúde mental e emocional ela tem que estar muito bem equilibrada, muito bem trabalhada. Lembrar que os nossos sentimentos, eles nem sempre correspondem aos fatos. Então, às vezes, a gente pode estar sentindo alguma coisa, mas não é exatamente aquilo. E às vezes a gente começa a criar determinadas situações na nossa mente, né? Então, os sentimentos não correspondem aos fatos em si, mas são essa ilusão. Mas, geralmente, eles falam algo, né? Algo, alguma memória, traz alguma memória, alguma questão ali que ela precisa ser observada e precisa ser respeitada, assim. Ela não está ali por acaso. Então, observe bem esses gatilhos que acionam esses sentimentos, denomine esses sentimentos, né? E receba. Eu achei muito interessante isso, né? Essa questão de receba cada sentimento como um hóspede que está de passagem. Então, hoje eu estou com um hóspede aqui em casa que se denomina tal sentimento.
né? Mas ele vai passar, porque tudo passa. Aqui em casa a gente ri, né? Tudo passa, até a uva passa, a gente brinca, né? Então é isso, vai passar, né? O que não tem solução, solucionado está. E aquilo ali não tem como voltar, determinadas coisas não tem como voltar atrás. Mas é necessário, mas outras, e sim, tem como voltar atrás, né? E desde que as pessoas falem e explicitem, né, o que se requer. Então, o que eu vim trazer, o nosso negócio, ele, inclusive, o nosso produto, né, ele está voltado para as questões, trabalhar principalmente a questão emocional, né? Quando a gente inala um óleo essencial, ele vai diretamente lá para o nosso sistema límbico. E muitas vezes, né, até mesmo a gente, né, inala às vezes um óleo, isso aqui eu gostei, isso aqui não me é agradável, outro é mais agradável. Então, não tente não se apegar a essas emoções, nem as agradáveis, as que são legais, né, porque às vezes é confortável também ficar só na boa, né? Tenta não se apegar nem nessas emoções agradáveis, mas nem desrespeite também as desagradáveis, né? Então, só sente e libera. Porque a vida é isso, ela é feita de altos e baixos, de sim e de não. E tudo bem você receber um não, né, de um cliente, de alguém que você estava prospectando. Ou melhor, né, quem sabe não é um não, é um ainda não, pensa nisso, né? Não, ainda não. Então, sempre deixa uma possibilidade em aberto aí, tá? Assim como é importante a gente aprender a receber esses nãos, é importante a gente dizer, não, é até aqui, impor os limites também, né? Para mim, isso aqui dessa forma, eu enxergo desse jeito, né? Isso não é ser egoísta, muitas vezes dizer um não, né? Mas é ser respeitoso com você mesmo. Então, para de ficar puxando mão de fio, né? Fica aquele processo de ruminação mental, né? Que a gente fica, mas se fosse assim, mas se fosse assim. Então, vai lá, resolve, foco no presente, atenção plena, principalmente para esse final de mês aí, nesses processos de fechamento, né? Colocou a meta, vai lá e finaliza isso dali, conversa com seus parceiros, conversa, pergunta sobre possibilidades, como é que essa pessoa enxerga, o que que é possível a gente fazer juntas, para que fique bom para todos, né? Tem que ficar bom para todos os lados. E trago também, né, essa questão de encare os problemas com mais leveza. E para encarar os problemas com mais leveza, a gente é fundamental que a gente comece a fazer perguntas, né? Como uma delas, né, o própria Barra de Axis fala, né, como pode melhorar ainda mais o universo? Porque já tá bom, mas vai ficar melhor ainda. Então, como é que pode melhorar ainda mais? Como é que eu posso alcançar determinada questão ou determinada meta? O que se requer para que eu chegue lá? Isso foi muito interessante, inclusive nesse bolo, né, que teve um dia ali que eu olhei assim, nossa, esse bolo tá maravilhoso, né? Mas ainda as pessoas não tinham acessado, não tinham botado seu nome ali na lista, que queriam e coisa e tal. Aí, muitas vezes a gente parte, né? Ou as pessoas partem para aquela coisa, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Quem precisa não tem. A gente já tem tudo que a gente precisa. A gente precisa mudar a pergunta para que o universo entenda. E aí eu fiz a pergunta: como é que eu posso vender 10 bongos desse universo? Foi muito interessante, gente. Meu marido ria, né? Essa mulher aí deve estar doida. Dito e feito. Pois eu vendi. A quantidade de bongos que eu perguntei para o universo. Foi um atrás do outro. Daqui a pouco começou pi, 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 a apitar aí o, o WhatsApp. E é isso, né? Então, pergunta como? Como é possível acessar determinada questão, né? Claro que tem coisas que têm determinados prazos que são um pouquinho mais rápido, outras demoram um pouquinho mais, mas vai chegar. O universo vai te mostrar como, né? Então, atenção às suas palavras, atenção às suas falas, né? Porque o universo, ele é poderoso em entender do que você pede. E aprender a deixar o que é do outro com o outro,
né? Existem coisas que não são nossas, entender muito claro, né, o que que é meu e o que não é meu, e especialmente, né, algo que a gente já tem falado bastante, já tem trabalhado, e eu acho que os olhos trabalham muito bem isso também, questão da autoconfiança, né, do amor próprio, que é diferente de prepotência, diferente de arrogância, né? Mas esse sentimento de sentir-se capaz, né? Porque a gente conhece as nossas próprias potências, as nossas próprias habilidades e também as nossas vulnerabilidades. Para quê? Para que a gente seja protagonista da nossa própria história, que a gente conte a nossa história, né, com o coração, né, que a gente comunique com o coração a nossa história, porque o que a gente faz é isso, né? A gente não vende um produto, a gente conta a nossa história e as pessoas se conectam com a gente em função dela, em função da nossa experiência. E isso é o mais bacana, né? É o mais bonito de todos. Então, hoje, a minha fala é: cuide-se bem, né? Preste atenção em você, ame-se. E chegaram algumas outras pessoas depois. Vou parar de gravar aqui e aí a gente abre o fone aí para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, cuide-se, atenção plena a você, aos seus sentimentos, é, e que tudo dê certo aí, vai dar tudo certo aí nesse fechamento de agosto.